galera, Saulo da Bahia, então vamos dando continuidade aqui ao nosso curso de Direito Constitucional. Estamos falando sobre Poder Executivo. E nós já fizemos ali 4 blocos anteriores, falando muitas coisas importantes do Executivo. Só que como eu falei no último, agora o bicho pega. Agora começa aqui a cereja do bolo. Nós vamos falar primeiro sobre atribuições do Presidente da República, que cai muito. E depois nós vamos falar sobre responsabilidades, crime comum, crime de responsabilidade. E, como eu mencionei, é dessa parte aqui que provavelmente vem aí mais de 70% das questões sobre o Executivo, daqui em diante. Então, vem comigo aqui, por favor. Vamos nessa. Nós vamos falar agora, então, como eu mencionei, sobre as atribuições do Presidente da República. Atribuições do Presidente da República. E aqui eu quero destacar 3 pontos importantes para vocês. Primeiro, essas atribuições, elas estão previstas no artigo 84 da nossa Constituição Federal. Beleza? Então, no artigo 84, você encontra ali as funções do presidente. Segundo detalhe, o artigo 84, ele é de leitura obrigatória. Estou colocando isso aí porque eu sei que o seu caderno é um dos maiores e melhores instrumentos de revisão que vocês têm. Então, todas as vezes que você pegar isso aqui, você vai fazer a leitura do artigo 84. Por quê? Porque o artigo 84 cai muito em prova mesmo. Então, a leitura dele é obrigatória, indispensável e imprescindível. Último detalhezinho aqui dessa introdução. O artigo 84, ele é um rol meramente exemplificativo. E você extrai isso aqui do próprio artigo 84, inciso 27 da nossa Constituição. Observem, quando você pega o inciso 27, ele fala que o presidente poderá exercer outras funções previstas por lei. Então, peraí, se o presidente ele pode exercer outras funções, além das que estão no artigo 84, significa então que esse rol é meramente exemplificativo. Beleza? Então, se ele afirmar, como ele já fez incontáveis vezes em prova, que o artigo 84 configura um rol taxativo, ou que todas as atribuições do presidente devem estar previstas no 84, a questão está errada. Beleza? Só que deixa eu te explicar um detalhe aqui importante. Nós já sabemos, então, que precisamos fazer a leitura do artigo 84, de todo ele. Só que existe uma parte do artigo 84 que não cai. É uma parte que despenca, que é a parte que fala de delegação de funções. Beleza? E o que acontece? Nós vamos perceber que o artigo 84 ele tem 28 incisos. Então, nós temos ali, supostamente, 28 funções do presidente. Agora, dessas várias funções, apenas 3 podem ser delegadas. Eu estou falando que essa parte de delegação cai com uma frequência muito maior que as outras partes do 84. Então, o que eu sempre sugiro para o meu aluno? Por que eu vou esmiuçar cada um deles? Pelo seguinte motivo. É muito mais fácil você memorizar as 3 que podem ser delegadas do que tentar memorizar todas, uma vez que essas aqui caem com uma frequência maior. Porque ele chega na sua prova e fala assim, gente, compete privativamente ao presidente decretar e executar uma intervenção federal. Sim, é função dele, está no 84. Ele pergunta, essa função pode ser delegada? Aí o cara fica, poxa, essa pode ou não pode? Então, mais uma vez, eu reitero, tem que fazer a leitura do 84 todo, mas você vai tentar memorizar essas funções que podem ser delegadas. Mas vamos lá, porque isso aqui requer um entendimento pormenorizado. Quer ver? Vamos lá, então. Nós vamos falar agora, então, ainda estou dentro do 84, estou dentro das atribuições. Nós vamos falar da delegação de funções, que está prevista lá no parágrafo único do artigo 84. Primeira coisa que você tem que entender. Quais as funções
são delegáveis. E quem pode receber isso aqui? Então, observem, pessoal. De todo o artigo 84, então, nós podemos delegar o quê? Nós podemos delegar os incisos 6, o inciso 12 e o inciso 25, primeira parte. Eu vou explicar cada uma dessas funções, então pode ficar tranquilo. Então, de todo o artigo 84, eu delego o inciso 6, o 12 e o 25, primeira parte. Agora, quais as autoridades podem receber essa delegação do presidente? São esses aqui, ó. Os ministros de Estado, o procurador geral da República, que é o famoso PGR, né? E, por fim, o advogado geral da União, o AGU. Então, de todo o artigo 84, como eu mencionei, você só pode delegar o inciso 6, o 12 e o 25, primeira parte. Posso delegar para quem? Para os ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República e para o Advogado-Geral da União. Então, qualquer uma dessas funções que eu mencionei pode ser delegada para qualquer uma dessas autoridades, ok? Feita essa parte aqui estrutural, vamos dizer assim, nós vamos agora para o que interessa. E quando eu começo a falar, lembrando que tudo isso aqui está ligado aqui a essa parte aqui das delegações, né? Quando eu começo a falar aqui do artigo 84, primeira coisa que eu preciso que você tome cuidado. Veja bem, o artigo 84, ele fala em dois tipos de decreto. Você vai ter um no inciso 4º e você vai ter um no inciso 6, beleza? O decreto do inciso 4º, ele é chamado pela doutrina de decreto regulamentar, ao passo que o do inciso 6 é chamado de decreto autônomo. O decreto regulamentar, pessoal, ele é indelegável. Ou seja, só pode ser feito pelo presidente. O decreto autônomo, por sua vez, esse aqui nós já vamos perceber que ele é delegável. Mas vamos lá, quer ver? Eu quero que você pegue aí a sua Constituição no artigo 84, já pode ficar com ela aberta, porque nós vamos usar muito o artigo 84. Lembrando, tudo isso que eu colocar aqui, eu quero que você coloque no seu caderno, beleza? Quando você pega o artigo 84, ele fala: compete privativamente ao presidente da República. Inciso 4º, ele fala: sancionar, promulgar e fazer públicas as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Perceba, ele deu o nome para o decreto, ele falou: expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vai lá no inciso 6. O inciso 6 fala assim: dispor mediante decreto. Ele deu o nome do decreto? Não deu. Beleza? Onde estou querendo chegar? A nossa Constituição, ela não usa as expressões regulamentar e autônomo. Quem utiliza essas expressões é a doutrina e a jurisprudência. Então, presta atenção aqui. Se na sua prova eu falar lá no inciso 4º, somente em decreto, ou no inciso 6, somente em decreto, ok. Agora, se eu estiver falando do inciso 4º e falar que ali é um decreto autônomo, ou se eu estiver falando do inciso
6 e falar que ele é um decreto regulamentar, aí está errado. Então, a partir de hoje, quando você for ler o inciso 4º, você vai lembrar que mesmo a Constituição não colocando expressamente, ali é o regulamentar. No inciso 6, mesmo a Constituição não colocando expressamente, é o decreto autônomo. Então, vamos colocar uma observaçãozinha aqui para não esquecer. Coloquem assim, ó. Observação. A Constituição Federal não utiliza as expressões. A Constituição Federal não utiliza as expressões regulamentar e autônomo. Não utiliza as expressões regulamentar e autônomo. Beleza? Tranquilo? Só que agora vem cá, pessoal. Nós temos que aqui parar um pouquinho para falar desses dois decretos. Preciso falar do regulamentar, preciso falar do autônomo. É uma situação que pode ser cobrada aqui dentro do Executivo, pode ser cobrada em outros pontos do direito constitucional e pode cair até em outras matérias, como, por exemplo, o direito administrativo, ele vai falar muito sobre isso aqui. Então, eu posso não estar passando a visão das outras matérias total, mas pelo menos a visão do constitucional eu preciso que vocês tenham. Então, eu vou falar primeiro do regulamentar, colocar tudo que é importante, depois eu falo do autônomo, beleza? Então, vem comigo. Vamos começar a falar aqui, então, um pouquinho acerca do decreto regulamentar. E o decreto regulamentar, nós já sabemos, ele está previsto no artigo 84, inciso 4º da nossa Constituição. E aí, antes eu vou te explicar, porque acho que depois fica um pouco mais fácil a visualização. Quer ver? Nós temos a lei, não precisa anotar nada, vocês sabem que tudo que é importante eu coloco no caderno. Você tem a lei. E nós falamos que a lei, ela é uma norma primária. Por que a lei é chamada de norma primária? Porque a lei, ela aure sua força diretamente da Constituição. Tudo aquilo que retira sua força diretamente da Constituição é norma primária. Só que aí, às vezes, eu crio uma lei e essa lei não ficou bem feita. Ela ficou muito subjetiva, ela tem muitos problemas. Então, o que acontece? O presidente da República, ele dispõe de competência, então, para, por meio de decreto regulamentar, corrigir essas imperfeições e, consequentemente, detalhar essa lei. Então, o decreto regulamentar, você tem que entender que ele é uma norma secundária. Ou seja, para existir decreto regulamentar, primeiro tem que existir o quê? Uma lei, né? Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é detalhar essa lei e, eventualmente, corrigir algumas imperfeições que essa lei tenha. Só que no direito, nós respeitamos muito, pessoal, a questão da hierarquia. Ou seja, uma norma secundária obrigatoriamente tem que respeitar uma norma primária. Porque se porventura ela desrespeita, ela tem que ser declarada ilegal, beleza? Só que eu quero que você entenda um detalhe importante. Professor, então sempre que o presidente quiser detalhar uma lei ou corrigir alguma imperfeição de uma lei, ele pode usar um decreto regulamentar. Não pode. O decreto regulamentar, ele só pode ser utilizado se a lei tiver natureza administrativa. Então, leis de natureza penal, processual, civil, trabalhista, não cabe decreto regulamentar, beleza? Vou só te dar um exemplo para você visualizar. Quando você pega o parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 8.112, ele fala que nos concursos públicos de âmbito federal deverão ser reservados um percentual de até 20% das vagas para os deficientes, lá. Vem cá. A lei, a norma primária, fala até 20%. Com base na lei, se em todo concurso eu quisesse colocar 1%, eu poderia ou não? A lei fala até 20%, pode. Só que tá vendo que a lei ficou muito subjetiva? Ela ficou muito aberta. Então o presidente da República, ele foi lá e editou o decreto regulamentar 3.298. E esse decreto fala que nos concursos de âmbito federal devem ser reservados um percentual mínimo de 5% e máximo de 20%. Esse 5% você não encontra na lei, você encontra no decreto regulamentar. Só que vem cá, ele contrariou a lei? Não, ele simplesmente tornou a lei mais objetiva. Segundo detalhe, Lei 8.112 é de natureza administrativa ou não? Então não tem problema nenhum.
Então, vem aqui para eu detalhar alguns pontos para você. Primeira situação, eu quero que você entenda que decreto regulamentar é uma norma secundária. Beleza? Ou seja, precisa de lei para ele poder existir. Segundo detalhe, decreto regulamentar, ele tem por finalidade detalhar a lei e, eventualmente, corrigir alguma imperfeição. Beleza? Tudo isso eu já falei, só estou anotando agora como eu sempre faço. Terceiro detalhe. Só pode regulamentar leis administrativas. Então, leis de natureza penal, processual, civil, trabalhista, não tem como, né? Ele não pode contrariar a lei sob pena de ilegalidade, né? Nós já sabemos também que ele é indelegável, só pode ser feito pelo nosso presidente. Só que agora eu quero que você entenda um detalhe importante, quer ver? Veja bem, nós temos a Constituição, e a Constituição é a norma suprema. Abaixo dela vem a lei, que é uma norma primária, e abaixo aqui você tem o decreto regulamentar, que é uma norma secundária. Quando você vai criar uma lei, a lei busca força em quem? Na Constituição. Quando você vai criar um decreto regulamentar, o decreto regulamentar busca força em quem? Na lei. Quando você suspeita que uma lei fere alguém, ela fere quem? A Constituição. Então você faz um controle de constitucionalidade. Agora, quando você suspeita que um decreto regulamentar fere alguém, ele fere quem? A lei. Então você faz aqui um controle de legalidade. Se eu percebo que essa lei de fato fere a Constituição por meio desse controle de constitucionalidade, essa lei tem que ser julgada o quê? Inconstitucional. Se eu percebo que esse decreto fere a lei através do controle de legalidade, eu tenho que declarar ele o quê? Ilegal. Onde eu estou querendo chegar? De vez em quando ele fala, gente, por que um decreto regulamentar, após ser declarado inconstitucional, pode parar? Não tem como declarar decreto regulamentar inconstitucional, porque a força dele não vem da Constituição, a força dele vem da lei. Ou seja, eu faço o controle de legalidade, eu falo que ele é ilegal e não inconstitucional. É por conta disso que eu quero colocar para vocês, não cabe ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade contra ele, contra o decreto regulamentar. Beleza? E último detalhe para eu falar tudo que pode ser cobrado sobre decreto regulamentar. Ele pode sair, então, do mundo jurídico porque o judiciário declarou ele legal, né? Ou ele tem outra forma interessante, que é essa aqui, ó. A Constituição fala que compete ao Congresso Nacional sustar atos do Executivo, que exorbitem o poder de regulamentar. Então, nós já sabemos aqui que ele é uma norma secundária, ele precisa de lei para existir. A finalidade dele é detalhar a lei e, eventualmente, corrigir alguma imperfeição.
só pode regulamentar leis administrativas, não pode contrariar a lei sob pena de ilegalidade, é indelegável, só pode ser feito pelo presidente, não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra ele, porque a força dele vem da lei e não da Constituição, e o Congresso Nacional pode sustar atos do Executivo que exorbitem o poder da regulamentação. Um caso é esse aqui. Só que aí vem cá. Eu falei sobre decreto regulamentar porque, primeiro, cai em prova. Obviamente, não ia perder tempo se não fosse cobrado. Só que eu falei dele para falar do decreto autônomo. Até porque o decreto autônomo ele pode ser delegado. E você só vai conseguir entender decreto autônomo se você souber o regulamentar. O decreto regulamentar é a lógica. Ou seja, para ter um decreto regulamentar, primeiro tem que ter uma lei. Só que eu quero falar agora do problemático decreto autônomo. E eu quero que você entenda por que ele é problemático. Daqui a pouco eu anoto tudo. Para existir decreto regulamentar, primeiro tem que existir lei. Essa é a lógica, né? Agora, o decreto autônomo, não. O decreto autônomo, ele é muito agressivo à ordem jurídica. Como assim? O decreto autônomo, ele é um decreto, ele é criado com todas as facilidades de um decreto, o presidente vem aqui sozinho, faz o decreto. Mas quando esse decreto autônomo entra no mundo jurídico, ele produz efeito de lei. Vem cá, o cara é decreto, mas ele produz efeito de lei. Ele é uma exceção. É por isso que ele nem sempre foi permitido no Brasil. Ele só começou a ser permitido em 2001, com a emenda 32. Antes disso, nós não permitíamos o decreto autônomo. Então, o decreto autônomo, diferente do regulamentar, ele não precisa de lei para existir. O próprio Supremo considera uma norma primária. A força dele sai direto da Constituição. Então, o decreto regulamentar, ele não pode ali ser julgado inconstitucional. Não cabe ADI contra ele. O autônomo, diferentemente, já cabe. Então, olha onde eu estou querendo chegar aqui. Quer ver? Justamente as diferenças entre os dois. Falei no primeiro momento aqui do regulamentar. Quero falar agora do decreto autônomo. Está no artigo 84, inciso 6 da nossa Constituição. Primeiro, é uma norma primária. Então, ele não precisa de lei para existir. Beleza? Ele tem poder para inovar a ordem jurídica. Isso cai direto em prova. Até porque ele é norma primária. Outro detalhe. Ele é criado com as facilidades de um decreto. Ele é criado com as facilidades de um decreto, porém produz efeito de lei. Eu quero que você entenda, pessoal, que para uma lei produzir o efeito que ela produz, ela passa por um árduo, por um trabalhoso processo legislativo. Então, eu falei que ele é muito agressivo, porque criar um decreto é o presidente sozinho. Então, ele é criado com as facilidades do decreto, mas ele vai produzir o efeito de uma lei. Por isso que ele nem sempre foi permitido, né? Ele só passou a ser admitido após a emenda constitucional número 32 de 2001. E aí, justamente por conta dessa agressividade que eu falei que ele tem, ele só pode ser usado no artigo 84, inciso 6 da nossa Constituição. Esse aqui, ele é delegável, né? Então, você pode delegar para ministros de Estado, para o PGR e para o AGU, né? É o inciso 6.
E esse aqui cabe ADI, ação direta de inconstitucionalidade contra ele. Afinal, a força dele vem da Constituição e não da lei. Dessa forma, então, eu falei aqui, comecei a falar das atribuições do presidente, falamos ali alguns detalhes do artigo 84 e começamos a saber o que eu posso delegar do artigo 84. E aí, aproveitando o ensejo, eu falei de decreto regulamentar e decreto autônomo, porque isso aqui é algo que pode ser cobrado aí, não só no Constitucional. Só que aqui já tem informação demais, até porque aqui eu diferenciei esses dois decretos e eu não quero que você fique aí, né, com muita coisa para digerir. No próximo bloco, eu faço a segunda parte aqui das atribuições do presidente, mais especificamente da delegação de funções. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!